Comecei a fazer um trabalho voluntário para uma organização de direito dos animais. Eu precisava da bolsa na faculdade, então fiz a aula e acabei gostando. Uma coisa levou a outra e acabei por fazer alguns trabalhos voluntários nos finais de semana. A organização em que trabalhei lidava principalmente com o tratamento de animais em abrigos. Muitos desses animais eram sacrificados antes de serem adotados e, na maioria dos casos, esse processo era particularmente muito triste. Fui obrigado a supervisionar alguns desses procedimentos para garantir que os animais fossem devidamente manuseados e cuidados até seu fim. Na maioria das vezes, os trabalhadores dos abrigos eram incríveis, especialmente aqueles que tiveram que sacrificar os animais. É realmente muito triste, e eles conseguiram manter o ânimo e realizar seu trabalho com amor e carinho. O outro dever do grupo de direitos dos animais a qual estou associado são os testes médicos e a experimentação. Consegui fazer algumas viagens internacionais para países que gostam de testar produtos que são proibidos em todo o mundo de serem testados em humanos. Então, eles testam em criaturinhas peludas, macacos e outros animais. Trabalhamos diretamente com a polícia de nação para nação e, na maioria das vezes, eles são muito bons em nos ajudar. Cheguei a ver uma organização derrubar uma empresa multimilionária que estava testando medicamentos ilegalmente em uma espécie ameaçada de chimpanzés. Eles os estavam torturando e, uma vez que perderam sua utilidade, os chimpanzés foram forçados a lutar até a morte por comida. Era um lugar horrível e a maioria dos chimpanzés teve que ser sacrificado depois, mas pelo menos ninguém mais sofrerá o mesmo destino lá. Em outros lugares do mundo, isso infelizmente ainda é muito feito. Ocasionalmente, porém, encontramos resistência de funcionários do governo, cientistas e afins que tentam impedir nossos processos e, ocasionalmente, eles vencem. Fomos banidos de vários países, embora sejamos um grupo não violento. Da última vez que saí do país viajando pela organização, recebemos uma denúncia de importação e uso indevido de inúmeros animais em um laboratório científico sediado em um país da América do Sul. Alguém se cansou dos maus tratos e decidiu denunciar. O denunciante, porém, desapareceu antes que suas informações pudessem ser devidamente verificadas. Mas as atrocidades que ele descreveu para nós mereceram alguma forma de investigação por conta própria. As alegações feitas foram de embrulhar o estômago na melhor das hipóteses, e na pior, alguma forma de inferno. Descobrimos que o laboratório estava envolvido com o teste de vários medicamentos e uma nova técnica experimental de transplante. Eles eram obrigados a usar apenas em ratos e alguns outros animais locais, mas tínhamos alguns documentos que indicavam que eles estavam importando macacos e chimpanzés e vários outros animais de todo o mundo. Também tínhamos documentação de possíveis maus-tratos e mortes diretas de algumas das faunas mais ameaçadas do mundo. Chegamos às instalações deles com nossa equipe de segurança pessoal, 2 guarda-costas, 2 cientistas e 2 assistentes. Eu era um dos assistentes. À vista grossa, tudo parecia completamente normal. Dezenas de milhares de ratos com uma equipe razoável cuidando deles. As gaiolas não estavam superpovoadas e todas pareciam bem limpas. A comida atendeu a todos os critérios de saúde e os animais que tiveram que ser sacrificados foram de forma bastante humana e devidamente catalogados para futuros estudos científicos. Todos ficamos bastante impressionados, mas mantivemos a pulga atrás da orelha. Continuamos olhando, acompanhados por um responsável do lugar. Na segunda sala, a sala de reprodução, novamente fomos surpreendidos com o quão bem os animais estavam sendo tratados. O ciclo reprodutivo estava sendo monitorado com o mínimo de invasividade possível e nada de cruel parecia estar acontecendo.
Os próprios animais pareciam estar se reproduzindo em uma taxa muito maior do que o normal, mas isso poderia ter sido outros fatores e ainda estava dentro da faixa do normal, embora alta, de seu ciclo reprodutivo. Na outra sala, a de experimentação, tinham alguns animais que apresentavam algumas características bastante incomuns. Eles pareciam nos seguir atentamente com os olhos e entendiam comandos em um grau que eu nunca vi em nenhum animal. Eles foram mantidos em gaiolas com uma densidade populacional muito menor e pareciam se comportar de maneira completamente diferente de todos os outros animais da instalação. Ao sairmos da sala que abrigava esses animais peculiares, ouvi distintamente um deles soltar um grito. Era quase como se fosse triste nos ver partir. Não como um cachorro choramingando quando seu dono sai, mas como um longo grito de socorro, ou como se estivesse com dor. Tomei nota disso e continuamos andando. Eles nos indicaram que os animais receberam um antidepressivo experimental, por isso agiam daquela forma. Por fim, na última sala, imediatamente soubemos que algo estava errado. Todos mal podíamos distinguir o cheiro de decomposição e merda. Alguma coisa, provavelmente muitas coisas, morreram por ali. Algo estava muito errado. Todos nós compartilhamos um breve olhar enquanto continuávamos analisando. De repente, estávamos de volta na primeira sala. Tínhamos dado uma grande volta na instalação e terminamos onde começamos. Imediatamente fiquei desconfiado. Pela planta do local, nós tínhamos visto cerca de metade da metragem quadrada de toda a instalação. Deveria haver outras salas. Eu discretamente informei isso ao cientista responsável. Ele me perguntou se eu tinha certeza dos meus dados, ao que eu respondi: tenho bastante certeza. Isso foi o suficiente para ele cutucar os responsáveis do local para obter informações adicionais. Nesse momento, a terra sob nossos pés fez um breve estrondo. Todos, incluindo os responsáveis que estavam nos guiando, compartilhavam um olhar esquisito. Isso não pode ser bom. O edifício visivelmente começou a ruir. De repente, estávamos sozinhos em um corredor escuro sem energia quando o terremoto finalmente cedeu o chão. Ficamos presos vários andares abaixo da saída. As luzes de emergência acenderam e o corredor foi finalmente iluminado com um brilho alaranjado um tanto sinistro. Minha maior preocupação era encontrar outra saída. Estávamos em uma parte da instalação sobre a qual não sabíamos nada e, na minha opinião, triplicou o tamanho da instalação. Estávamos andando a cerca de 3 metros de distância quando um outro tremor novamente sacudiu o prédio. Um pedaço enorme de teto desabou diretamente atrás de mim. Fui poupado por meros centímetros, mas agora estava separado do resto do meu grupo por uma porção considerável de concreto e metal desmoronados. Eu raciocinei comigo mesmo e decidi que deveria ter outra saída por perto. Quanto mais eu andava, mais podia sentir novamente aquele leve odor de decomposição. Me dirigi mais para dentro da instalação e por qualquer porta destrancada que eu pensei que me levaria à liberdade. Eu corri, me perdi rapidamente e acabei descobrindo que aquele andar era um grande círculo. Comecei a ouvir ruídos à medida que avançava no meu caminho e eles eram claramente provenientes de outros animais que a gente não tinha visto antes. Finalmente, passei por várias salas contendo animais ilegais. Vi chimpanzés, macacos, cães, gatos e uma variedade de outros que não deveriam estar nessa instalação. Tirei as fotos o melhor que pude. Corri pelo que pareceu meia hora. Eu estava pronto para perder a esperança e voltar atrás. Talvez eu esperasse alguém me tirar dali, já que não parecia haver outros trabalhadores nessa seção do laboratório. Cheguei a uma sala no final do que parecia ser o último corredor e olhei para dentro. Nada. Era apenas uma pequena sala de conferências. Então,
Vi algo do outro lado da sala. Era uma porta. A abri e entrei. Os animais naquela sala eram diferentes de qualquer outros que vimos enfiados em uma instalação como esta. Eles variavam de idade, desde muito jovens até muito velhos, e foram alvo de alguns experimentos de aparência grotescos. Membros tinham sido transplantados de um para o outro, alguns faltando e alguns com muitos membros extras. Um desses animais parecia ter uma segunda cabeça costurada ao lado da primeira, e um estranho pelo laranja fora do lugar, crescendo entre as duas. Havia uma parede de vidro separando os animais de mim e presumivelmente do resto do laboratório. Eles começaram a se pressionar contra o vidro e implorar por libertação. Foi quando olhei para um dos animais com atenção que vi. Era como se fosse um cachorro coelho, só que com os olhos humanos e calcanhar nas patas. No vidro ao lado dele, um vidro muito maior que os outros, tinha uma etiqueta que dizia Assistente 2. Tudo ficou preto. Até a próxima. Obrigado.